nesta sexta-feira, 19 de abril, lá em Israel também foi celebrado Pessah. Em português deu Páscoa. Pessah, que no hebraico antigo, bem antigo, traduz-se como pular, dar um salto, pular. Mais tarde, no hebraico bíblico, na época da monarquia, e nós estamos nas quartas-feiras meditando em príncipes e reis, Pessah passou a significar mancar. Porque, na verdade, mancar, ou quem manca, acaba dando pequenos pulos. Foi mantida a ideia de pular, do hebraico antigo, mas, essencialmente, é isso. É o instante em que Deus pula as casas dos hebreus no Egito e não mata os filhos mais velhos de cada família, nem dos animais, não mata os primogênitos. É o tempo em que Deus manda ao povo que se reunisse, as famílias se reunissem, matassem um cordeiro de um ano, em hebraico um korban, usasse o sangue desse cordeiro para marcar as vergas, parte de cima, e os umbrais das portas. Todos deveriam ficar dentro das casas, vestidos como quem está pronto para sair imediatamente. Então eles tinham que estar prontos para sair, porque de fato sairiam. Horas depois que o Senhor passasse ferindo o Egito, Israel já estaria mesmo na jornada. Então comam como quem vai sair em viagem, e comam depressa. Os judeus deveriam assar o cordeiro ou bode, carneiro de um ano ou bode, um cabrito, filho da cabra, bode filhote, né? Assá-lo no fogo e comê-lo. Não poderia ser cozido, deveria ser passado pelo fogo. Em Êxodo capítulo 12, verso 11, das muitas versões que examinei, para ver qual concordava com o Pesachulá Adonai do hebraico, que é a expressão que aparece no finalzinho do verso 11 de Êxodo 12. A nova tradução da linguagem de hoje, Almeida Revista e Atualizada, foram as que chegaram mais perto do hebraico bíblico. Nova tradução da linguagem de hoje, já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Almeida Revista e Atualizada. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. A proximidade dessas versões em português do hebraico é a seguinte: o verso 11, ou no verso 11, a ênfase recai sobre o corban. A ênfase do texto é o animal sacrificado. É o cordeiro de um ano. O texto no hebraico está dizendo: olha, Páscoa é ele para o eterno. A ênfase nem é uma data. A ênfase é o cordeiro. O cordeiro é a Páscoa do eterno. O sacrifício do cordeiro, diz o texto de Êxodo capítulo 11, vai determinar duas coisas, pelo menos na história de Israel. A primeira delas é o início do ano para Israel passa a ser contado ali. O sacrifício do cordeiro é marca de uma nova vida. Israel começa ali sua história. E o segundo grande fato, Israel começa a sua história quando o juízo de Deus pula as casas deles. É o pulo do juízo. Se nós lermos todo o contexto, fica muito evidente a ênfase no sacrifício, no animal, no corban. Leio então Êxodo 12, a partir do verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. A ideia é a seguinte: não pode faltar comida, até porque eles vão comer apressuradamente. Deus dará a ordem de saída, por meio de Faraó, evidentemente. Eles sairão para uma jornada, precisarão estar devidamente alimentados. Prossigo na leitura. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, o filhote de bode. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. A fressura aqui são as vísceras, órgãos internos. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Diga comigo: o cordeiro é o centro da festa. A Bíblia está dizendo para nós que toda a questão da Páscoa, do livramento ou do juízo, gira em torno da figura do cordeiro. E há algo, por causa disso mesmo, muito surpreendente nessa história. Por exemplo, se uma família israelita pobre, que não tivesse um cordeiro ou cabrito, não se unisse a outra família para conseguir esse cordeiro, e juntos eles então sacrificarem, passarem o sangue nas vergas, e nos umbrais das portas, e comerem assado esse cabrito, se eles não se unissem a outra família para consegui-lo, dentro dessa casa o juízo de Deus entraria, matando todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, como diz Êxodo 12, verso 12. Ou seja, matar e comer esse animal era uma questão decisiva para todo mundo no Egito. Era decisivo para os israelitas, era decisivo para os egípcios. Israelitas ou egípcios poderiam sofrer juízo, israelitas ou egípcios poderiam receber livramento. Naquela noite, na noite em que começa essa festa chamada Páscoa, naquela noite, todos seriam alvo no Egito, ou do juízo, ou do livramento de Deus. O que definia era o cordeiro. Comer dele ou não. Sacrificá-lo ou não. Matar e comer o cordeiro era uma questão decisiva. Ainda que no capítulo 11 de Êxodo seja dito para nós que Moisés, eu não vou ler todo o trecho, mas é dito para nós que Moisés notificou diretamente o faraó, o rei do Egito, e não o povo egípcio. Moisés não foi proclamar no meio do povo o juízo que viria, a última praga, a 10ª e última. O texto diz que Moisés foi diretamente a Faraó, dizendo que o juízo de Deus viria sobre o Egito, ainda que a notificação tenha sido feita por Deus através de Moisés diretamente a Faraó, por pelo menos 2 grandes motivos. Todo o território egípcio era justo que fosse alvo do juízo de Deus. Primeiro motivo é que muita gente, além dos judeus, creu e se salvou. O texto diz que pessoas de diversas nacionalidades saíram do Egito juntamente com os filhos de Israel, abandonando o engano idolátrico e unindo-se ao povo de Deus.
Ou seja, qualquer morador do Egito poderia, durante as pragas, ir se abrigar, como dizem Salmos, ir se abrigar debaixo das asas do Onipotente. Qualquer um poderia. Todos os que fizessem isso encontrariam salvação, deixando os deuses do Egito com todas as suas atrocidades, encontrariam salvação no Deus de Israel. Olha o que diz Êxodo 12, versos 37 e 38. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles, olha só, uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Quando Israel sai livre do Egito, uma multidão os acompanha de gente não israelita. Por quê? Creu. A partir da 7ª praga, a praga da saraiva, chuva de grandes pedras de granizo, tão grandes que matariam os homens. Essa foi, além da peste nos primogênitos, ou da morte dos primogênitos, a única das 10 pragas que também envolveu morte de seres humanos. Só 2 envolviam morte de seres humanos. A praga da saraiva e a morte dos primogênitos. Quem cresce a partir dessa 7ª praga, independentemente de nacionalidade, conseguiria escapar do juízo que vinha sobre o Egito. Êxodo 9, verso 19, a partir da parte B, diz assim: manda depressa, Moisés dando uma ordem, manda depressa recolher o teu gado dos campos, porque cada ser humano e cada animal que ficar de fora, sob a saraivada, certamente morrerá. Alguns egípcios, olha o que o texto diz, aterrorizados com esta ameaça, foram buscar o gado e os escravos aos campos e trouxeram-nos para casa. Mas todos os outros desprezaram a palavra de Deus e deixaram-nos onde estavam. A oportunidade de livramento, de salvação foi tão generalizada, que a continuação do capítulo 12, então se no capítulo 12 a gente tem a saída de Israel do Egito, na parte inicial e na parte mediana do capítulo, no final do capítulo, nós temos instruções de Deus sobre como estrangeiros poderiam participar da Páscoa judaica. Mesmo a Páscoa, o pulo de Deus, mesmo a Páscoa tendo sido o pulo de Deus sobre as casas dos judeus. O Senhor diz, mas e se parte desse povo que saiu e se uniu a vocês, meu povo, quiser continuar celebrando, quiser continuar me servindo, isso será possível, inclusive participando das próximas Páscoas que virão. Essas instruções de Deus, logo após a saída de Israel do Egito, sugerem para nós que desses outros povos que também saíram do Egito com os judeus, esses povos que estavam ali, muito provavelmente, foram estrangeiros que encontraram abrigo, pasmem, em casas de israelitas. Se eles quisessem continuar entre os israelitas, celebrando a Páscoa, se abrigando sob as asas do Onipotente, o Deus de Israel, os homens, essa é a exigência de Deus, os homens deveriam ser circuncidados. E Deus diz, olha, esses homens de outros povos que forem circuncidados, for cortada a pele do prepúcio, a carne do prepúcio, esses homens serão considerados nascidos de Israel. Eles deixam de ser tratados como estrangeiros. Ou seja, a libertação do Egito uniu os povos, como diz a Escritura, a salvação vem dos judeus. Não é exclusiva deles. É a partir deles, para todas as nações da terra. Se os estrangeiros que vivem entre vocês, diz o verso 48 de Êxodo 12, quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento.
Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. O segundo grande motivo pelo qual o juízo de Deus sobre todo o Egito era devido é o seguinte: durante as pragas, as 9 pragas que antecederam a morte dos primogênitos, Moisés e os israelitas, diz a Bíblia, adquiriram respeito por parte dos egípcios. Ou seja, Deus se revelou aos egípcios como um Deus salvador muito antes de condená-los. Esse é o modo de Deus trabalhar. Deus quer salvar. Ele se revela Salvador. Êxodo 11, verso 2, diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. Deus falando para Moisés, uma das últimas ordens antes de o povo sair livre. Agora veja o que diz o verso 3 de Êxodo 11. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Era indiscutível o fato de que Deus agia por mão de Moisés e boca de Moisés. Mas Deus se revelar a alguém, evidentemente, não torna essa pessoa merecedora de juízo. Preste muita atenção. É claro que não. A revelação de Deus prova a graça de Deus, a graça salvadora de Deus. O que nos torna merecedores de juízo são os nossos pecados que nos condenam. E, como diz a Escritura, todos pecamos. Temos aqui alguém no auditório que não é pecador? Não, essa pessoa não existe, não aqui entre nós. O único homem não pecador está à direita do Pai, agora intercedendo por nós. Pecamos. Deus se revelar a alguém não torna essa pessoa digna de juízo. O pecado nos condena. A pergunta que a gente precisa fazer agora, ainda que isso já tenha sido dito na parte inicial dessa mensagem de certo modo, a pergunta específica agora é a seguinte: por que específico pecado os egípcios seriam condenados com a passagem do anjo da morte? Ou melhor, por qual pecado específico os egípcios seriam condenados? Agora vejam parte da pergunta já tendo a resposta. Por qual pecado específico os egípcios seriam condenados por não sacrificarem o cordeiro? O que estava em jogo ali? Não sacrificar o cordeiro traria a morte para dentro da casa. Os egípcios estavam juntos com o faraó, honrando falsos deuses, oprimindo Israel. Êxodo 12, verso 12 diz: naquela mesma noite, o Senhor falando a Moisés: passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre, você pode dizer agora comigo assim, todos os deuses do Egito. E o verso finaliza com o Senhor dizendo a Moisés: eu sou o Senhor. A libertação de Israel, então, é a história de Deus, o único Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, contra os ídolos. É uma guerra dos deuses, dos falsos com o verdadeiro. E um Deus especialmente está sendo representado nessa última e decisiva praga, que é o Deus, e eu não vou pedir para você repetir, eu terei que falar o nome dele. É um antigo Deus egípcio, apenas para nós entendermos o que está em jogo aqui, mas esses nomes, na verdade, de acordo com a Escritura, são nomes de entidades malignas que estão vencidas no nome de Jesus.
Cito aqui o Deus que está especialmente representado nessa última e decisiva praga, o antigo Deus Quenubis ou Khnum. Quem é ele? A mitologia egípcia antiga dizia que Ra, o Deus Sol, era um Deus autocriado. Ra não era filho de ninguém. Uma parte da mitologia egípcia dizia isso. Outra parte da mitologia egípcia, e vocês sabem que nos contos mitológicos há diversas linhas. Uma mitologia não segue apenas uma linha lógica. Outra linha dizia, dentro da mitologia egípcia, que Quenubis criou um ovo, do qual saiu o deus Ra, que por sua vez gerou todos os outros deuses. Então, Ra seria filho de Quenubis ou Khnum. E mais, uma egiptóloga chamada Patty Ramler, do Instituto Arqueológico da América, conta num livro, Mitologia Egípcia de A a Z, que Khnum, e agora eu cito Patty Ramler, Khnum é o Deus que criou o homem através da roda de um oleiro, modelando barro. Geralmente é representado com a cabeça de um carneiro. O Deus Criador, pagão, é um carneiro. O principal centro de adoração era na ilha de Elefantina, em Aswan, onde pertencia a tríade, sua esposa Anukis e sua filha Satis. Ele era associado com o rio Nilo, já que depois da inundação do Nilo, a argila era vista pelos egípcios. Mais tarde, a mitologia vai sofrendo as suas mutações. Patty Ramler diz que acontece o seguinte: na era greco-romana, carneiros eram mumificados com máscaras de ouro e colocados dentro de sarcófagos de pedra na ilha de Elefantina, venerados como deuses. Eram figura de Khnum. O nome desse falso deus carneiro, a quem os egípcios atribuíram inclusive a criação de Ra e do ser humano, o nome Khnum ou Quenubis significa modelador. Ele é aquele que molda o barro. André Felipe Vieira Cunha, um professor de hebraico bíblico, ele é graduado em português e hebraico e doutor em linguística pelo UFRJ, conta para nós o seguinte: num período muito antigo, quando o Egito se dividia em Alto e Baixo Egito, os deuses predominantes também eram dois. Se o território egípcio estava dividido em dois grandes blocos, também o culto estava dividido em dois grandes deuses, o touro e o cordeiro. O touro representava o faraó, o cordeiro, os sacerdotes. A terra de Gósen, no delta do Nilo, você já deve ter ouvido falar na terra de Gósen, lendo o livro de Êxodo. Uma área bem irrigada e de boas pastagens, era especialmente ocupada por sacerdotes egípcios. E para eles, o carneiro era um animal sagrado, símbolo de Khnum, portanto, não poderia ser morto. É a morte do pai dos deuses, é a morte do pai de Ra. Em Quenubis ninguém toca. Séculos antes de Moisés libertar o povo do Egito, a Bíblia conta para nós que José, filho de Jacó, quando Jacó estava vindo com toda a família para residir no Egito, José pediu que a família dele, o pai dele, os irmãos dele, toda a caravana de seu pai Jacó, José pediu que a família, ou seja, os filhos de Israel, ficassem com a terra de Gósen, numa tentativa de os israelitas não terem muito contato com os egípcios, cuidando dos rebanhos. Então os israelitas ficariam em Gósen, uma terra irrigada, uma terra fértil de pastagens, cuidando dos animais. Agora, por que não teriam muito contato com os egípcios?
Gênesis 46 vai dizer para nós o porquê. A partir do verso 31, a Bíblia diz assim: depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. E aí José diz o porquê de eles responderem assim: para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Por que abominação? O texto está dizendo, séculos antes, que para um egípcio pastorear ovelhas era algo desprezível. Os egípcios sistematicamente rejeitavam pastores de ovelhas. Ué, pastor, está estranho. Se as ovelhas, os carneiros, eram animais sagrados porque representavam Quenubis ou Quinum, o pai dos deuses, por que pastores de ovelhas são apresentados na Bíblia como sendo abominação aos egípcios? Por um motivo muito simples. Abominação aqui é profanação. Porque os pastores frequentemente matavam ovelhas. Reverendo metodista Joseph Benson, ele foi contemporâneo de John Wesley, o grande pai do metodismo. Comentando esse mesmo verso, Gênesis 46, verso 34, disse o seguinte: todo pastor é uma abominação para os egípcios, porque mataram, comeram e ofereceram em sacrifício aqueles animais que os egípcios adoravam. Vamos retomar a pergunta que nos trouxe aqui e partir para o encerramento dessa mensagem. Estamos juntos? Por qual pecado os egípcios seriam condenados não sacrificando o cordeiro? A resposta é: pela adoração de Quinum. Pela adoração de Quenubis, o Deus carneiro, pai dos deuses. Comê-lo era o fim desse pecado. Era literalmente destruir o paganismo egípcio. Quem está entendendo, diga amém. Era ao pé da letra. Nós estamos aniquilando os deuses, é a aniquilação dos deuses. Esse animal não foi escolhido por Deus a esmo, ao acaso. Não, não foi isso. Comam. Passem pelo fogo o carneiro e o devorem. Comam depressa, peguem o sangue dele, passem do lado de fora das casas, nos umbrais, na verga da porta. Isso para os egípcios foi algo absolutamente escandaloso. É a deposição de todos os deuses egípcios na figura de Quinum. Amém? Para os egípcios, para os judeus, seria ousado demais comer um carneiro de um ano. 600 mil judeus habitando na terra de Gósen. Êxodo 9, 26 vai dizer que Gósen era a terra dos judeus até na época de Moisés. Desde lá, José, até agora, é lá que eles habitam, é em Gósen. Deus está mandando que Israel faça uma grande profanação do falso Deus carneiro, criador de Ra e criador dos homens. Se para os egípcios era uma profanação, especificamente para Israel, o que era comer o carneiro? Eles não veneravam o carneiro. Estavam separados em Gósen justamente para não entrarem nas práticas pagãs do Egito. Essa era uma das preocupações de José no seu pedido a Faraó. O carneiro significava pelo menos 3 coisas para os judeus. E eu gostaria de ver se a igreja está incendiada nessa noite.
A primeira delas, eu peço que você repita comigo, diga, rejeição absoluta dos deuses do Egito. Absoluta. Todos eles representados em Quinum. Essa rejeição é marca das casas dos judeus. Agora preste atenção. Casa do povo de Deus na Páscoa é o lugar da morte dos falsos deuses. O que é casa de Deus na Páscoa? Ou casa do povo de Deus na Páscoa? Casa de povo de Deus na Páscoa é sangue dos deuses nos batentes das portas. O povo de Deus trucida os falsos deuses. Isso não é fraco, isso é muito forte. Segunda verdade, juntamente com essa rejeição, a afirmação de que a obediência a um Deus invisível é a única proteção absoluta. O protetor é o Deus que ninguém pode ver. É esse que protege. Rejeição dos deuses, acompanhada de um sacerdócio, a morte do cordeiro ou do carneiro de um ano, de um sacerdócio que é honra, porque matar um animal para um Deus é ato sacerdotal, é honra a um Deus invisível, e esse Deus invisível é que traz vida ao ser humano. A verdadeira fé, desde lá da Páscoa, e até mesmo antes disso, é fé de quem cultua ao Deus a quem não vê. Essa é a fé verdadeira. Você pode olhar para o seu irmão, para o seu vizinho e dizer: nosso Deus é invisível. Terceira verdade: se a casa do povo de Deus é o lugar em que os deuses são trucidados, se a fé do povo de Deus é fé num Deus invisível, também é verdade que não haveria morte na casa cujos umbrais e verga das portas tivessem o sangue do cordeiro. Ou seja, olha só que contraditório. Onde houvesse sacrifício, não haveria morte. O cordeiro morreria para que os israelitas pudessem viver. Mais tarde, o tempo passa, é instituído o culto levítico. Os homens da tribo de Levi serão sacerdotes e auxiliares dos sacerdotes. Cordeiros, carneiros, bodes passariam a ser apresentados em sacrifício a Deus no lugar dos seus ofertantes, como expiação, ou seja, sacrifício representativo, como expiação dos pecados. Mas é no Egito que a gente tem muito generalizado para 600 mil famílias, ou 600 mil homens com as suas famílias. Nós temos muito generalizado o embrião desse conceito. Não há morte se houver o cordeiro sacrificado na casa. Diga comigo: derrubada dos deuses, obediência à palavra, sacrifício substitutivo. Todas essas coisas estão simbolizadas no cordeiro da Páscoa. Os deuses caem, a palavra de Deus é obedecida, há um sacrifício em lugar dos pecadores. Tudo isso está simbolizado na figura do cordeiro. E tudo isso aponta, evidentemente, para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Profetizando a morte de Jesus, Isaías diz, em Isaías 53, versos 6 e 7, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido,
e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Há um cordeiro sacrificado. Há um cordeiro que nos liberta de todos os deuses. E Deus é aquilo a quem eu consagro minha vida. O que é um Deus? É aquilo a quem eu dedico a minha energia vital. Se eu vivo em função de dinheiro, dinheiro é meu Deus. Se eu vivo em função de trabalho, trabalho é meu Deus. Se eu vivo em função de uma estátua de pedra que está lá escondidinha dentro do meu quarto, aquilo é meu Deus. Se eu vivo em função de família, família é meu Deus. Se eu vivo em função de casamento, eu e minha esposa somos casados há 20 anos, casamento é meu Deus. Se eu vivo em função de Cristo, Cristo é meu Deus. Deus é aquilo a quem eu dedico minha vida. É aquilo que eu cultuo, é aquilo diante de que eu prostro o meu coração, é aquilo que traz sentido para mim. Isso é meu Deus. Com Jesus nós somos libertos de todo falso Deus e entramos em conexão com o Deus único e verdadeiro. Em Jesus nós somos curados, porque os falsos deuses são nossa imagem e semelhança. E eles nunca têm uma resposta satisfatória para as nossas crises existenciais. Amo essa mulher de paixão. É a mais linda. Como eu digo para ela frequentemente, é uma verdadeira obra de arte do Criador. Morreria por ela. Mas se um dia, espero que isso não aconteça, eu tivesse que decidir entre ela ou permanecer com Cristo, eu a deixaria. Porque mesmo essa nossa relação de 22 anos, um dia vai acabar. Mas a com Cristo é eterna. Não acaba jamais. Nós precisamos escolher quem que é nosso Deus. Olha para o seu irmão e pergunta: quem é seu Deus? Responde para ele. Não é o dinheiro? Não. Aleluia. Jesus nos liberta dos falsos deuses. Jesus traz sentido para a vida. Jesus traz segurança, vida eterna, paz, alegria. E Jesus nos dá a capacidade de obedecermos a palavra de Deus, andando em vitória. Há pessoas que perguntam, e eu preciso responder essa pergunta aqui, há pessoas que fazem esse questionamento. Qual é o segredo de andar em obediência a Deus? O segredo é muito simples. Marcos, daqui a pouco a gente vai cantar Tua Beleza. Não a tua, tá, Marcos? O segredo é se deixar tocar pela maior beleza que existe. Amar Jesus. Deixar-se apaixonar por Ele é remédio contra o pecado. Uma pessoa apaixonada faz loucuras, não faz? Cadê o pô? Hã? Só o Mateus está apaixonado. Gente apaixonada faz doideira. Eu lembro como eu era apaixonado, sou apaixonado. Oxi. Não olhem, não. Apaixonado pela minha neguinha. Eu lembro as muitas vezes, ela morava lá no Caiova, tem muita gente nova que não sabe dessa história. Morava lá no Caiova, eu morava aqui no Guanandi, ou ela vinha, ou eu ia na bicicleta azul. Tinha moto, tinha carro, não tinha nada. Era a nossa bicicleta azul. E lá ia eu na bicicleta azul,
para namorar minha gatinha, ou vinha ela, e depois a gente tinha que voltar por vezes de carona, se chovia era uma glória, patinando para conseguir que ela voltasse para casa. Amor faz doideira. Mas a grande doideira que o amor de Cristo faz em nós é nos livrar do pecado. É uma doideira. Pecado chega para você todo oferecido, pecado é assim, né? Oferecido. Pecado chega todo oferecido, diz, vai ser tão bom. Você diz, eu já tenho coisa melhor. Eu tenho Jesus.